Coloca a mão no teu coração. Diga comigo: eu acredito em um só Deus, Criador dos céus e da terra, que criou tudo através da sua palavra. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Eu acredito que o Espírito Santo é o único guia e habita na vida daquele que é salvo. Aplauda ao Senhor por isso. Podeis sentar em nome de Jesus. Nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridão, eu quero que você já pegue o seu caderno, coloca a data de hoje, já coloca a data de hoje. Quando falamos sobre seminário, ouça uma coisa importante. Ei, se você de repente se perder, você pode copiar o que alguém está do teu lado. Quando falamos sobre seminário, seminário ele é um gênero textual de diversos assuntos necessários e expresso oralmente por pessoas preparadas. Seminário no latim significa semente. Seminário significa semente. Então eu quero que você escreva isso. Seminário é o gênero textual de diversos assuntos. Só isso. Seminário é um gênero textual de diversos assuntos. Se tiver para mim isso, Rafael, põe para mim aí em cima, pode ser? Quem souber pode copiar aí no telão, está aí, você pode copiar do telão. É um gênero textual de diversos assuntos. Ouça uma coisa importante. Estar fazendo seminário, vocês hoje são seminaristas, nos leva a entender que é necessário que haja um preparo, primeiramente de mim, eu, a pessoa que estou ministrando sobre vocês. Esses dias para cá, a bispa estava lá dormindo, vai dormir? Não, fiquei varando noites e noites e noites, me preparando para estar trazendo para vocês o necessário, para que vocês entendam e compreendam o que Deus requer de cada um de nós. Bom, vocês escreveram isso. Seminário é um gênero textual de diversos assuntos. Somente isso. É a expressão oral por pessoas preparadas. Eu estou dando para você hoje. Coloque: seminário no latim significa semente. Semente. Eu estou jogando semente sobre vocês hoje. Isto é a palavra. E essa palavra vai dar fruto daqui em diante sobre o vosso coração, em nome do Senhor. Você crê nisso? Nós acreditamos. O nosso seminário envolve 4 bases importantes. Eu resumi. Coloque aí escrito no teu caderno. Primeira base: formação. Segunda base: desenvolvimento. Terceira base: crescimento. Quarta base: amadurecimento. Vou repetir. Primeira base: formação. Segunda base: desenvolvimento. Terceira: crescimento. Quarta: amadurecimento. Quando falamos sobre formação, a palavra nos traz algo no gênero masculino, que está voltada a um preparo ou uma criação de algo. Quando Deus me deu esse texto, eu estava observando na sala da minha casa uma mulher grávida. Eu disse: Deus, o que é aquilo? Eu pensei que era minha filha Sara, que estava para ficar grávida. Deus falou para mim: é a igreja. Mas como que é a igreja? Queridão, no reino do Espírito, a palavra voltada a esses 4 temas importantes. Coloque aí, a palavra-chave é regeneração. Coloque isso. A palavra-chave para esse contexto geral é regeneração. Escreveu isso? Escreva também: regeneração significa tornar a ser gerado. Regeneração significa tornar a ser gerado. Aí eu entendi que era a igreja. No momento em que nós, estamos na presença de Deus. A Bíblia fala, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo? As coisas velhas, tudo se fez.
Engraçado, certa feita Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemas. Ele disse: bom mestre, eu sei que tu fazes coisas e que Deus é contigo. E ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. O que faço eu para herdar a vida eterna? O que Jesus falou: é necessário nascer de novo. Da água e do Espírito. Quando ele entendeu isso, Jesus dizia: o que eu digo a você, você só compreende as coisas carnais que são da terra. Mas as coisas espirituais, elas se tornam de repente oculta, ou de repente mistério para aquele que não tem a comunhão com Deus. E ele disse: quando eu falo nascer de novo, é da água e do Espírito. Na água, no batismo, no Espírito, no homem interior. Tudo começa, a mudança verdadeira começa dentro de nós. O homem interior, sim ou não? Começa dentro de nós. E a palavra original está voltada a isso: regeneração, tornar a ser gerado. É isso que Deus tem para nós. Mas olha uma coisa importante que Deus me entregou, observando a palavra dele. A nossa tendência, por ser adâmica, ela se torna uma tendência o quê? Pecaminosa. Sim ou não? Pecaminosa. E eu observei uma coisa importante dentro desse texto, a qual o Senhor Deus falava conosco. Você vai escrever aí no seu caderno. Eu quero que você entenda isso. Quando a Bíblia fala sobre tendência pecaminosa, a Bíblia está falando sobre a nossa maneira de viver diante do altar. Coloque para mim no seu caderno. Formação é um substantivo masculino. Coloque aí. Formação é um substantivo masculino. É um ato ou forma de criar ou constituir algo. É um ato ou forma de criar ou constituir algo. Escreveu isso? Quando a Bíblia fala sobre o primeiro homem, a Bíblia fala sobre Adão. Por um homem veio o pecado. Escreve isso. Por um homem veio o pecado. Entre parênteses, coloque Adão. Romanos 5:12. Através de Adão, da sua queda, foi aberta a porta em si do pecado sobre a humanidade. Diz também em 1 Coríntios 15:21. Por um homem também veio a morte. O pecado gera morte. E a Bíblia fala bem claro e resume tudo isso. Em Romanos 15:22. Todos os homens são atingidos por essa ação adâmica. Todos nós somos atingidos por essa ação adâmica. Em Romanos 15:22. Percebe-se o que dentro disso? A Bíblia fala em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem em si mesmo já nasceu no pecado. Por causa de Adão, da atitude dele, refletiu na humanidade. O ser humano, queridão, pela tendência dele adâmica, ele herdou essa maldição, vamos dizer assim, e chegou a ser contaminado por isso. Se nós, ser humano, vivêssemos pela lei, foi através da lei que nós tivemos consciência do que era o pecado, do que era certo, do que era errado. Mas pela lei, quem se salvaria? Ninguém. O próprio Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele percebeu que o ser humano por si próprio não conseguiria cumprir a lei segundo o que ele deu a Moisés. E Deus olha para a sua destra e vê o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, ele vem com o propósito do quê? De cumprir a lei no meu e no seu lugar. Por nossa tendência a ser adâmica, estamos sujeitos a falhar em todo momento, sim ou não? Em todo momento.
Mas existe uma coisa importante. Coloque no seu caderno. Há dois tipos de pecado. Não deixa de ser pecado, mas há o pecado comum. O pecado comum, chamado pecado adâmico. Esse você já nasceu com ele. O pecado adâmico, chamado pecado comum. O segundo pecado é o pecado voluntário. Isto é, eu sei que não pode, mas vou fazer. Esse pecado gera consequência. O homem por si próprio, no pecado comum, ele erra no pensar, no falar e no proceder, ou no agir. A vida dele em si, muitas das vezes, traz o erro sem ele querer. A sua consciência em si jamais se declina para o mal do que para o bem. Isso disse o apóstolo Paulo. A tendência do homem é mais para o mal do que para o bem. Marca aí Romanos 7, 14 ao 24. O bem que eu quero não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É muito fácil a gente julgar as pessoas quando o erro ela comete. Mas a gente se esquecemos que um dia também tivemos uma oportunidade para nos redimir. Sim ou não? Tivemos. Agora eu vou entrar no texto que eu queria. Esse seminário nosso está voltado a uma ação chamada Neemias e Esdra. Coloque aí, seminário, ação, Neemias e Esdra. Por quê? Eu vejo Neemias, o nome de Neemias significa o Senhor me consola. Você pode colocar aí? O Senhor, ou melhor, me conforta. O Senhor me conforta. O nome de Neemias significa o Senhor me conforta. O nome de Esdra significa o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. A Bíblia fala que Neemias, ele era copeiro. E ele era bem de vida. O homem não era um simplesmente copeiro pobre, não. Porque para servir o rei, também em si ele ganhava bem naquilo que ele fazia. Esdra, ele era sacerdote. Esdra veio em si do grande cativo de Babilônia. E segundo a lei de Arão, ele foi constituído como um sacerdote. A Bíblia diz que os dois livros estavam unidos, porque os dois são contemporâneos. Coloque, Esdra e Neemias eram contemporâneos. O que é isso? Viviam na mesma época. Viviam na mesma época. Esses dois, por ser contemporâneo, Neemias se encontrava no palácio do rei Artaxerxes. Antes de Neemias se atrever a ir para Jerusalém, a Bíblia diz que primeiro foi Esdra. Esdra, 13 anos atrás de Neemias, foi a Jerusalém. Porque ele ouviu falar que o povo estava se misturando com mulheres pagãs, com mulheres estranhas. O povo tinha perdido o costume de adorar a Deus ou de guardar o sábado. Toda a lei em si que os judeus adquiriram. Esdra, como um sacerdote, a Bíblia diz no relato, você vai ler em casa depois esse livro. Ele começou a chorar. E começou a se colocar na brecha pelo povo. Começou a pedir perdão para Deus do pecado do povo. A Bíblia diz que Esdra foi para Jerusalém, para reedificar, o espiritual, tornar a levantar o altar diante de Deus. Mas ele sozinho não conseguiu. O tempo se passou, inimigos que estavam ali em Jerusalém, Sambalate e Tobias, poucos se importaram com Jerusalém, pelo estado que ela se encontrava. De repente Deus cria uma situação. E a Bíblia diz que Anani, que é um dos irmãos de Neemias, vai até o palácio. E quando Neemias tem notícia que ele está chegando, Neemias se alegra em saber que o irmão dele está vindo. Mas a notícia não foi boa. Neemias pergunta, como estão os povos que escaparam do asilo? Ele diz, estão em miséria.
estão em miséria, as portas queimadas e os muros derribados. Neemias, irmão, poderia dizer, mas eu estou aqui. Não, a Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. A Bíblia diz que Neemias se retirou e ficou no seu quarto, ficou dias e dias em jejum e oração pelo povo. E a oração dele era essa: Deus, prepare o coração do rei para que me libere. A intenção dele era ir para somar, era ir para ajudar. Queridão, nós temos dois reinos, o físico e o espiritual. E nós temos que nos preocupar com isso. Não adianta eu estar bem fisicamente enquanto a minha vida com Deus está mal. Toda manifestação física é gerada da espiritual. Porque através da minha vida com Deus, ou boa ou ruim, o mundo espiritual vai me atrair o quê? Bênção ou maldição. O povo se encontrava em miséria por quê? Eram os coitados da vida? Não. Israel sempre foi rebelde. Israel sempre foi um povo rebelde. Mas Neemias se colocou também na brecha como Esdra. E foram em destino para estar restaurando novamente Jerusalém. Olha o que define a ação deles: restituir, reformar e reedificar. Restituir, reformar e reedificar. Então coloque a ação de Neemias e Esdra em Jerusalém. A ação de Neemias e Esdra em Jerusalém estava voltado a restituir, reformar e reedificar. Pegando esses três itens, a palavra original é recomeçar. Eles queriam restituir, reformar e reedificar. Na verdade, queriam recomeçar. Tudo de novo. Sabe qual é o segredo maior? Tem hora que a gente temos que voltar no início. O próprio Jesus falou para a igreja de Laodiceia: veja onde você errou e volte lá no começo. Porque tem hora que nós precisamos voltar no começo e reaver toda a nossa vida. Neemias resolveu recomeçar tudo de novo. E Neemias, quando chegou em Jerusalém, não disse nada a ninguém. Ouça, por trás de toda reforma há um planejamento. Você pode escrever isso? Por trás de toda reforma há um planejamento. Se não tiver planejamento, não sai nada. Tem que ter um planejamento. Neemias e Esdra tinham planejamento em questão de reconquistar novamente Jerusalém. Nós que estamos na igreja, há um plano divino sobre a tua vida, sobre a sua formação. E esse plano foi colocado em ação na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Havia um planejamento entre eles, Neemias e Esdra. Queridão, os dois foram, mas não disseram nada a ninguém. Você sabia que no meio da formação de um feto, as mulheres que estão aqui, no meio da formação de um feto, pode haver manifestações de deficiência. Tem fetos que se deformam, não forma da maneira correta, com saúde, não forma da maneira correta os dedos, as mãos, não os olhos. Tem criança que nasce já deformada. Muitos crentes diante de Deus estão deixando essa deficiência entrar. Tem pessoas sendo atingidas, e em que sentido? Deus falava comigo, em vez de eu escrever, eu estava na sala, ou no quarto, sentindo a glória de Deus. Deus falou: quantos dos meus estão deficientes espiritualmente? Quantos dos meus não estão mais como eu quero? Perderam a visão, perderam a audição, perderam o tato, não conseguem mais sentir a minha presença. Estão deficientes, estão se perdendo, não estão entendendo isso. Olhamos para o mundo que nós vivemos. Nós sabemos que nesse mundo existe muitas bactérias, muitos vermes, nos ares. E esses tais atingem a nossa vida, sem querer ou querendo, nos atinge.
No reino espiritual é a mesma coisa. Engraçado que Deus me deu, que nós temos que tomar cuidado com falsos profetas, mercenários, enganadores, ovelhas vestidas de lobo, pessoas que estão ao nosso redor a cada dia para nos cercar. Eu disse aqui, foi pesado isso, mas é verdade. Roda de escarnecedor não é lá fora muitas das vezes, dentro da igreja tem. Muitas das vezes dentro da própria igreja, de um cristão, não é pela fé, todas as igrejas, muitas das vezes na própria igreja tem roda de escarnecedores. Escreve no teu caderno, a formação deve ser acompanhada com planejamentos, para que não adquire a deficiência. Será que eu posso evitar a deficiência? Posso. A amizade influencia ou não? Ei! Muitas pessoas estão se tornando deficiente espiritual, porque está andando com pessoas erradas. Está se comunicando, falando com pessoas erradas, aí a deficiência está chegando e você não está percebendo. Mas como eu posso detectar, apóstolo, esses algo na minha vida, irmão? Ouça, toda doença que existe no corpo, ela produz reações, sim ou não? Sintomas. Você percebe que você começou a adquirir, ouça, você começou a adquirir de repente deficiência. Como você vai detectar isso? Poxa, eu orava bastante, não oro mais como eu orava. Eu jejuava, não estou mais jejuando. Poxa, eu buscava tanta Deus, mas hoje eu parei. Eu não estou mais como outra hora. Opa, alguma coisa está errada. Já tem glória liberada aqui em nosso meio. Alguma coisa está errada comigo, porque não era assim. Então vou ter que voltar ao início e restituir, reformar, reedificar. Eu preciso recomeçar. Você precisa restaurar novamente o teu altar. Ei, precisamos voltar, e me perdoe da palavra. Ei, para você que está nos ouvindo também, não me perdoe da palavra. Nós cuidamos tanto da vida dos outros, esquecemos da nossa. Você tem que parar. Ei, Deus fala, é hora de voltar para reedificar, restituir, recomeçar. Volte no começo e coloca teu altar em ordem. É hora de mudar. Para que toda formação tenha um plano. Neemias em si era assim um plano. Os dois foram para Jerusalém. Não disseram nada a ninguém. Depois se abriram ao contar o que estava acontecendo. Queridão, ouça uma coisa importante. Há momento de falar. Há momento de se calar. Eu disse que a formação, hoje, primeiro dia, ela está sendo formada sobre a tua vida a partir de hoje. Você crê nisso? Haverá uma mudança dentro de você, tudo começa dentro. Haverá hoje uma mudança. Deus fala que a formação que está vindo em você hoje é plano divino sobre a tua vida. Deus diz que hoje você vai entender que algo Deus vai trazer para você. Você crê nisso? Diga, eu acredito. Ei, Deus hoje vai trazer algo para a tua vida. Eu quero que você marque isso. O que Deus deu para mim, desta maneira. Olha que coisa linda e maravilhosa. O Senhor Deus tem nos levado a viver um tempo diferente. O primeiro passo em si para que haja formação é entrega. Sem entrega não há trabalho. Ei, Deus não pega ninguém, evangelista, à força. Ele diz para você, ele te convida, Mateus 11, 28. Diga aí, marca aí, Deus convida o ser humano. Coloca aí, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Deus convida o ser humano para estar diante dele. Para estar diante dele. Mateus 11, 28. Para que a formação comece, primeiro passo, a entrega. O que se traduz em entrega? Se render. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu entendi que agora só o Senhor pode mudar a minha história. Ei! Uma pergunta vem para os novos convertidos, que aceitou Jesus como Salvador. Ficamos felizes em ver pessoas na igreja aceitando Jesus como Salvador, mas quantos dos 10 que aceitou Jesus, só volta 2, 3, os demais não voltam? Porque ele ainda é uma criança que está caminhando na fé.
E tem pessoas dentro da igreja que ainda são crianças na fé, não adquiriram, de repente, um amadurecimento espiritual. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado, já pecou só em falar. Então isso é, todos nós nascemos no pecado e temos o pecado, por nossa tendência a ser adâmica. Mas como resolver isso, apóstolo? Primeiro passo, a entrega. A quem? A Jesus. Porque Ele, coloque aí, Ele é o mediador. Ele é o único mediador. O que é mediador? Aquele que corresponde por você. Só Jesus pode nos livrar da lei. Só Jesus pode nos salvar da lei através da sua graça. Através da sua graça. Mas por que Ele? Marca aí, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. É só Ele, irmão. Não adianta ninguém tentar por nós. É só Ele que nos dá a salvação. Fique à vontade. Só Ele, amém, que nos dá a salvação. Mas por que, apóstolo? Ele, a Bíblia fala em Atos 4:11, porque não foi dado nem em cima no céu, nem embaixo na terra um nome a qual possamos ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então Ele é o caminho, Ele é o único mediador, Ele é o único nome que salva. Não foi dado um nome no céu nem na terra, somente um nome salva, chamado Jesus. Só Ele. Parece que isso é uma coisa assim tão comum, né? Mas apóstolo, isso eu já sei. Você não acredita nisso ou não? Tem pessoas que dizem que já sabe disso, ou está na macumba, adorando o diabo. Hein, pastor? Tem pessoas que afirmam, não, eu já sei que Ele é o caminho, eu sei que Ele é, sabe tanto que está lá fora. Abandonou. Se soubesse mesmo, não ia deixar Ele. Se soubesse mesmo, ia entender que lá fora há um inimigo feroz, que quer tirar a tua vida, que quer roubar a tua paz. Mas quando eu entendo que Jesus é o mediador, Ele é o caminho, Ele é o único nome, eu me apego nele, e o diabo não pode mais tocar na minha vida. Você é de Deus, é verdade isso? Diga, eu estou guardado, diga isso. Aplauda o nome dele, porque estamos guardados. Estamos guardados, estamos guardados, estamos guardados. Tu és Senhor de todo o tempo. Queridão, por Ele ser o nosso mediador, olha que tremendo. Nós entendemos que mesmo nós estamos dentro da igreja, pastor Rogério, mesmo vocês estão dentro da igreja, nós estamos sujeitos a errar, sim ou não? Mas olha a palavra, é o que eu disse, eu luto muito com essa doutrina calvinista ou luterana. Nós temos que reter o que é bom, mas a palavra é essa. A nossa tendência por ser adâmica, sabemos que ela é pecaminosa, mas entendemos que nós podemos vencer o mal. De que maneira? Resistindo o diabo. O diabo não faz você pecar, ele lança o pecado. Mas se eu disser não, ele foge. Foge ou não foge? Sabe por quê, irmão? O papel do diabo é matar, roubar e destruir. Satanás não está nem aí se a pessoa está na macumba, serve ele. Até quem serve na macumba ele lá, ele vai destruir também quem serve. Ele quer destruir tudo aquilo que é de Deus. A criatura, ela é de Deus. Seja católico, espírita, ateu, budista, crente, todos nós somos criatura de Deus. Só nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus como? Mas será? É Bíblia. Ouça. O diabo, ele sabe que você hoje é propriedade de Deus. Sim ou não? Somos propriedade. E ele sabe que sobre a tua vida hoje ele não tem mais poder. E não terá em nome do Senhor Jesus. Mas Paulo diz, tu que está de pé, cuide para que não caia. Ah, mas eu sou, irmão, tu não é nada sem ele. Uma palavra é verdade. Preciso mais eu de Deus do que Deus de mim. Sim ou não? Então cuidado com essa arrogância, com essa altivez, porque eu sei tudo, porque já sei tudo. Nada você tem sem a presença dele. Nada você é sem a presença dele. Então temos que parar de deixar soberba entrar no coração. Frisar uma coisa importante. Todos nós temos a tendência adâmica. Todos nós sabemos que por causa de um homem entrou o pecado e entrou a morte. Mas por causa do segundo homem chamado Jesus,
o pecado em si está sendo vencido, e a morte foi vencida, através dele, Jesus Cristo, nós vencemos tudo isso, sim ou não? Vencemos, mas não deixamos de ter a tendência adâmica, que o Paulo disse agora. Paulo disse bem claro: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. É aí que entra o quê? Os frutos do Espírito: domínio próprio, longanimidade, que é a paciência. Diga: é necessário que haja fruto do Espírito sobre a minha vida para vencer a tendência adâmica. Você pode escrever isso no teu caderno? Escreve aí. É necessário que haja fruto do Espírito para vencer a tendência adâmica. A tendência adâmica. Nós só vamos vencer através dos frutos do Espírito. Por nós mesmos não conseguimos. E quando você não tem o fruto do Espírito, você se torna escravo do pecado. Sim ou não? Nos tornamos escravos do pecado. E quando eu falo sobre nós, irmão, nós somos tricômano. Quando eu falo do homem ser tricômano, eu falo que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Coloque aí: o homem é tricômano, isto é, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O homem é tricômano. O animal irracional, gato, cachorro, é dicômano. Algumas igrejas dizem que está errada a nossa palavra, mas está certa. Não misture, alma é uma coisa, espírito é outra, e carne é outra. Não define uma coisa só, alma e espírito é uma coisa só. Não, alma é desejo, razão, sentimento. Espírito é o homem interior. Com quem o Espírito Santo fala quando se manifesta? Fala com o nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que tudo que é de Deus testifica com o nosso espírito. Sim ou não? Testifica. Olha a palavra: não haverá confusão sobre a tua vida. Você não será enganado em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga: assim será. Por nossa tendência a ser adâmica, e nós temos que adquirir o fruto do Espírito. É aí que eu entro com uma tese que eu gosto, irmão. A espiritualidade não está voltada, pastor Francisco, pastor Rogério, a espiritualidade não está voltada às evidências do pular, do falar língua estranha e do sapatear. A espiritualidade está voltada ao cotidiano, através dos teus frutos, do teu testemunho. Porque quantos na igreja pula, sapateia, rodopeia, língua estranha para cá, lá fora é caloteiro, é adúltero, é mentiroso, depois está na igreja sapateando e pulando. É ou não é? Já vi tanto isso. Irmão, eu tenho que falar, não tem jeito. Você está na igreja ontem, eu já estou 36, vai fazer 37 anos. E nesse tempo que eu já estou, já vi tanta coisa, mas eu falei: mas aquele camarada não está pulando na igreja lá ontem? E hoje está batendo na mulher, tem até polícia na porta dele batendo. Mas ele pula tanto, é o que eu digo, irmão. Deus, ele dá o dom sem arrependimento. Mas dom em si não salva ninguém. Falar língua estranha não salva ninguém. Pular, sapatear não salva ninguém. Senhor, abra a minha porta. Eu profetizava, eu revelava na tua casa, apartar porque eu não te conheço. Você viu? Estamos preocupados com essas coisinhas. Irmão, o movimento de Deus é maravilhoso quando é de Deus. Tem muito fogo estranho por aí afora. Tem muito movimento que não é de Deus. O meu foco primeiro, nessa primeira palavra, nessa primeira etapa nossa, é fazer você entender que a sua tendência é adâmica. E estamos sujeitos a errar. É o que eu disse, o pecado comum. É o pecado que você já nasce, você erra sem querer. Poxa, você até fala: poxa, sem querer eu fiz isso e aquilo. Mas o pecado voluntário, que é o segundo, é aquele que eu disse: eu sei que não pode, mas vou fazer. Esse pecado voluntário gera uma consequência. Então Deus, ele é justo. Ele viu que coisa que da vez você fez, mas sem querer, não foi com maldade. Você: poxa, sem querer eu errei. Mas ele diz aquele pecado que Deus sabe que você fez, sabendo que não podia. Filho, por que você fez? Você olha para Josué capítulo 6, ele fala o quê? Jericó está cerrada. Por causa de quem? Dos próprios filhos de Israel. Então eles mesmos criaram uma consequência de estarem ali. Então tem hora que nós queremos culpar tudo é o diabo, tudo é prova de Deus. Não, tem hora que somos nós o culpado. Tem hora que a culpa está em você, você não quer aceitar isso. A culpa está em nós.
Então nós temos que aprender a dividir as coisas. Neemias e Esdra, os dois tinham um plano para novamente recomeçar. Nesta noite, Deus fala para você que a formação na tua vida já começou a partir de hoje. Você crê nisso? Diga: eu acredito. Vocês hoje vão estar sendo preparados até a quarta-feira. Que na quarta-feira você vai receber o certificado. São 3 dias, sexta, né? Eu estou na quarta. São 3 sexta-feiras de estudo, na última certificado. Vocês vão estar sendo preparados para também dar estudo para outras pessoas também. Porque tem hora que eu não vou enviar você. Ou num lar, vai ter um culto numa casa, você pode abrir esse entendimento para o povo. A pessoa em si, tem pessoa que não tem esse entendimento. Poxa, mas eu não peco. Não, você não peca, você já nasceu no pecado. É mesmo? Aí você vai explicar para ele, por que eu nasci no pecado? Porque a tua tendência é adâmica. O homem por si próprio, ele tenta acertar, mas a inclinação da carne é mais para o mal do que para o bem. Então essa é a explicação para o novo convertido. Ele vai falar mais de que maneira eu posso me redimir dentro disso. Só tem um jeito. Irmão, não tem atalhos. Só tem um jeito, é Jesus. O único que pode fazer você vencer essa ação adâmica, tendência, é Jesus. Mas como eu posso fazer com que ele venha fazer eu vencer? Primeiro passo, se entrega. Para quem? Para ele. Deus, ele quer que você seja propriedade dele. Porque eu sendo dele, ele vai cuidar de mim. De que maneira eu posso ser dele? Primeiro passo, aceitar a Jesus como Salvador. Romanos 10, verso 8 ao 10. Marca aí. Confessar a Cristo como Salvador. Romanos 10, do verso 8 ao 10. Isso é, com o coração se crê, com a boca se confessa. Então a maneira de eu me entregar para ele, o primeiro passo é aceitar a Jesus como Salvador. Confessar o nome dele. Aceitá-lo como meu Salvador. Esse é o primeiro passo. E qual o segundo passo para que eu possa também continuar na presença dele? É você reconhecer que agora você não é mais criatura, você passou agora a ser filho de Deus. Que lindo, né? Outrora você era criatura. Diga: agora eu sou filho, diga isso. mais forte isso. Isso é um tapa na cara do diabo. Pá, diabo em mim não, agora eu sou filho. Agora eu sirvo a ele, agora eu sou filho. Um novo convertido, irmão, ele não tem esse entendimento. Por isso que nós que estamos na igreja aqui hoje, presta atenção. Você que hoje está na igreja, você entendeu isso. Tem pessoa que aqui não sabia, já está entendendo agora. Ouça, estamos na igreja aqui. Você entendeu que você tem uma tendência adâmica, mas hoje você tem armas para vencer ela. Que é o Espírito Santo sobre a tua vida. Você crê nisso? Diga: o Espírito Santo, ele habita sobre a minha vida. Amém? A Bíblia fala para mim, você não entristeçais o Espírito que habita em vós. Você sabia que uma atitude tua errada entristece o Espírito Santo? Você fala: poxa, hoje eu levantei tão triste hoje, por quê? Não fiz nada, não aconteceu nada. Algo você fez que entristeceu o Espírito Santo que habita em você. Então hoje nós temos armas para vencer essa tendência adâmica. E essas armas são os frutos do Espírito que se manifesta nas nossas vidas. O rapaz falou assim para o outro: eu passei na tua loja e eu vi vários frutos, longanimidade, perseverança, bondade. Eu queria comprar. Ele falou: pode entrar, qual que você quer? Eu queria todos. O rapaz pegou e disse: está aqui. Ele disse: não, eu quero que está lá. Não, aqui é a semente. Você vai desenvolver esses frutos sobre a tua vida. Está demonstrado aqui que há fruto do Espírito. A bondade, longanimidade, perseverança, domínio próprio, o amor. É os frutos do Espírito. Agora você vai fazer desenvolver sobre a tua vida através do quê? Da busca. Através da humilhação, da adoração. Vai se manifestar o fruto do Espírito sobre a tua vida. Você vai ter arma para vencer o quê? A tendência adâmica. Você vai aprender a dizer não para a inclinação da carne, não para os erros do inimigo. Você vai aprender a viver sobre isso. Daqui em diante, ouça uma coisa importante.
Hoje eu dou desculpa para você porque choveu, hein? Ontem choveu muito. Olha, desculpa eu, hein? Caiu o céu aqui, pô. Jesus da minha alma. Caiu o céu. Ouça isso. Hoje nós estamos eliminando a ação da deficiência no reino espiritual. Você crê nisso? Mas olha o que Deus vai falar para você. Marca aí, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Esse eu quero ler. Esse eu quero ler com gosto, para que você aprenda. Irmão, estudo bíblico, presta atenção numa coisa. É uma coisa que você tem que ter paciência e aprender. Você percebeu que eu não estou mandando você abrir a Bíblia? Abre a Bíblia. Não, quero que você só marca. Só marca só o conteúdo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante. Do 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, isso é, afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pelos hipócritas, pela hipocrisias de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, uma consciência podre, uma coisa suja. Pessoas que de repente se tornou uma pessoa, é comum agora o pecado. Ouça isso. 3, proibindo o casamento e a ordenância e a abstinência dos manjares que Deus criou para os seus fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A palavra é ensinos que vêm até você. Quando fala sobre apostatar da fé, se diz afastar da fé verdadeira e começar a crer em coisas mentirosas, chamada heresia. Falei, pastor Márcio, uma coisa. Hoje em dia muitas ideias, porque agora é o novo, agora é a igreja reformada, porque agora uma ideia surgiu, porque agora. Pera, onde está o evangelho? Onde está o evangelho? Onde está o evangelho? Homens falando de si próprio, porque eu faço, eu sou, tá? Cadê Jesus aí agora? Eu estava numa igreja aqui pertinho, não vou falar o nome de igreja. O irmão falou, ele vai pregar, o rapaz estava lá pregando. Eu falei, vai começar quando a pregação? Não, já está pregando. Mas cadê Jesus na pregação dele? A pessoa não está bem mostrando que ela era, porque eu sou, porque eu falo, porque está aí o eu verdadeiro, cadê ele? Irmão, as igrejas hoje não falam mais da volta de Jesus. A igreja hoje não fala mais de santidade, não fala mais de deixar o pecado, não. Igrejas grandes aí fora estão dizendo que é uma coisa, você pode deixar tua mulher sim, deixa teu marido sim, se não há mais compatibilidade de gênero. Você não está mais bem? Então pode separar. Isso aí, então não é mais por adultério. Então pode, briguei com a mulher hoje, vamos com a cara dela, já vou casar com outra amanhã. Então está assim, o evangelho está sendo contaminado. E nós, muitas das vezes, para tudo dizemos o quê? Amém. Ah, porque quem foi um pastor grandão. Irmão, o maior grandão aqui é Jesus em nosso meio. Temos que parar de ir atrás dos outros. Temos que parar de estar nas ideias das pessoas. Hoje é muitas ideias. Eu disse, irmão, teologia é bom, mas eu digo teologia. Mas em volta dela existem opiniões, ideias. Eu acho. Então a teologia hoje está sendo dada para as pessoas aí fora, está meio contaminada. Então cuidado. Nós temos que entender que Deus, Ele quer que você se coloque dentro dele sim. Mas cuidado com as apostasias. Cuidado com heresias que estão surgindo aí fora. Então hoje eu e você entendemos. Nós temos a tendência adâmica sim. Mas hoje temos armas espirituais para vencer essa tendência adâmica. Nós sabemos que só Ele pode nos redimir de tudo. Marca isso na sua Bíblia agora. Melhor, no seu caderno aí, né? Amém? Deus me deu tanta coisa, mas eu não posso falar tudo agora de uma vez. Eu estou dando leitinho, leitinho. Só leitinho. Vai tomando leitinho aí. Se engasga não, pastor Marcos. Segura aí, pastor Marcos. Se engasga não.
Primeiro é o leitinho para vocês, depois a gente vai começar com algo diferente. Coloque no seu caderno a entrega. A entrega é se render e reconhecer a Cristo como Senhor. A entrega é se render e reconhecer a Cristo como Senhor. Porque eu sei, marca, porque eu sei que através da confissão, o meu nome será escrito no livro da vida. Isso não tem mais, né? E olha o que a Bíblia fala aqui em Apocalipse 20, verso 15. Marca aí Apocalipse 20, verso 15. Apocalipse 20, verso 15. Olha que triste aqui essa palavra. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi encontrado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente fala, não, as pessoas vão para o inferno. Não é para o inferno, não. O inferno, a morte, o diabo será lançado aonde? No lago de fogo. Então aquele que não foi encontrado o seu nome lá, porque quando o nome está lá é porque você confessou o nome de Jesus. Senhor, eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida. Está escrito lá. Mas se eu não tenho o nome lá, vou ser lançado junto com o inimigo lá no lago de fogo. Então essa coisinha aqui para algumas pessoas só uma coisa, essa coisa é idiota, não tem nada a ver. Pior que tem tudo a ver. O meu nome, um dia, não um livro, vários livros vão ser abertos. O livro da vida, o livro das obras, vão ser abertos um dia naquele dia. Estaremos diante do tribunal de Deus, do trono branco, para sermos julgados. E aí? Então ainda assim, irmão, ainda assim valores têm que permanecer. A igreja tem que jejuar, a igreja tem que buscar nas vigílias, a igreja tem que orar, a igreja tem que entrar assim no batismo, nas águas, porque esses valores as pessoas estão dizendo, não, para que tudo isso agora? Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, para que jejuar? Isso é papel do diabo. O diabo, quando a igreja jejua, ele tem medo da igreja jejuando. Quando a igreja ora, ele tem medo da igreja orando. Ei, um pastor no avião indo para Miami, sem querer, sentou do lado dele uma bruxa. Ele disfarçou, não falou nada que era um pastor, ficou quieto. E ela conversando com outra pessoa no celular, o pai colocou o modo avião, começou a conversar. Ele olhou meio de rabo de olho assim e percebeu aquela conversinha, né? Porque eu tentei em tal país, não consegui, estou levando a bruxaria para tal lugar, mas só no Brasil não consigo entrar. Aí deu uma disfarçada, tudo bem, senhor, tudo bem, e você? Tudo bem. Ela falou assim, eu estou em jejum, porque passou a comidinha na hora ali do avião. Ela falou, estou em jejum. Ele falou, a senhora é o quê? Ela falou, eu sou bruxa, feiticeira. Ele falou, irmão, que a potestade era tão grande naquela mulher, cheia de demônio. Ele sentia a carne dele tremendo, tremia a carne dele. Ele começou assim a pesquisar, jogando uma indireta, mas e aí? Não, o nosso foco é entrar nas nações e declarar. Porque já temos a adoração do Halloween, lá nos Estados Unidos, temos a adoração. Halloween, festa das bruxas. Temos a adoração, e vamos continuar, mas só o Brasil nos empata, porque tem um povo que clama, tem um povo que ora, tem um povo que busca, tem igreja barulhenta que adora, não conseguimos entrar, e não vai entrar em nome do Senhor Jesus. Você viu? O diabo, ele quer que nós vemos trocar os valores da igreja, trocar valores. Não precisa mais me preocupar em santificar. A palavra santificar significa o quê? Se abster das coisas que não agradam a Deus. Se consagrar, se santificar. Escreve aí. Se santificar é se abster das coisas que não agradam a Deus. Por isso que a palavra santo é separado. A palavra santo é? Coloque aí no seu caderno. Palavra santa é separado. Você hoje é separado para Deus. Diga, hoje eu sou de Deus. Diga isso. Hoje nós somos dele. Nós somos do Senhor. Eu falei para o Rafael, estou preocupado com a quantidade de cadeira, porque vai vir todo mundo. Ele vai dar chover, eu falei, vai vir todo mundo. Não, veio, vocês vieram, né? Vocês são terríveis, vocês são uma bênção, eu amo cada um de vocês. Queridão, ouça, hoje foi a primeira etapa
do que eu falei para vocês. Primeiro foco da formação. Vai ter mais 3: formação, desenvolvimento, crescimento e amadurecimento. A cada etapa, irmão, vai piorar o negócio. Vocês vão ter que me aguentar aqui, porque eu vou rasgar tudo o verbo. Pode ou não? Não, eu falo assim, mas eu sei falar com sabedoria com vocês, porque vocês são de Deus. Numa igreja em si, não pode ter só exortação. Nós não, pastor Francisco, o pastor já falaram, Deus só me usa para exortar. Mentira. A palavra de Deus faz 3 coisas: edifica, exorta e consola. O que eu disse? A igreja não pode só ter consolo, né? Só passar a mão no povo. Está errado, mas tudo bem. Não, tem que ter exortação, tem hora. Tem que chamar a atenção do povo. Tem hora que tem que consolar ou edificar. Então a igreja em si, que somos nós, não queremos levar só pancada, queremos ter uma palavra de edificação. Uma palavra também de consolo, não é verdade? Todo culto é paulada. Eu falei, vou no culto hoje não. Só paulada, paulada, paulada. O pastor não fala outra coisa, só... Então, quando eu falo em questão de pegar na vossa orelha, eu já fui pastor 10 anos, bispo 7, como apóstolo agora vai fazer já mais ou menos uns 9, 10 anos. E nesse tempo todo, irmão, hoje eu sei como lidar com a igreja. É o que eu disse, hoje foi um leitinho para você. Só para você entender quem é você, qual é a tua tendência, o que pode acontecer com você se você não vigiar, você pode cair da fé. Todos nós estamos sujeitos, até eu, até você, estamos sujeitos a cair, sim ou não? Mas Paulo diz que nós temos os frutos do Espírito, você vai começar a vencer daqui em diante. Então o teu primeiro foco hoje é essa, formação. E para que você agora se entregou totalmente ao Senhor. Cadê o Josias? Vem para cá, Josias. Te adoramos, Senhor. Sua presença está neste lugar. Obrigada pela palavra de hoje. Primeiro passo, a formação. Obrigado a Deus. Mais perto quero estar. Diga a Ele, meu Deus, andando na solidão, paz e descanso a mim. Teus braços dão, minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão. Aqui na solidão. Obrigado, Deus, nos ajuda a cada dia. Paz e teus braços, minha alma
Oh, a ti, Senhor, cheia sempre. Obrigado, Senhor. Mais perto. Levanta as mãos para o céu. Diga a Ele: meu Deus, ainda que seja dor, ainda que cante bem alto. Eis meu constante, mas quero, mas aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele bem forte. Ei, maravilhoso é o teu nome, é para Ele, é para Ele, é para Ele mais forte. Maravilhoso.